Na aula de hoje, nós vamos considerar os problemas de programação não linear restritos. Veremos as condições de otimalidade, conhecida como condições de KKT. Teremos como material de apoio a seção 12.6 do nosso livro-texto Hillier, a seção 22.1 do nosso livro Collin e a seção 18.2 do Tarra. A gente verificou que quando a gente considera problemas de programação não linear, mesmo que a gente consiga resolver esse problema, sempre há a incerteza se essa solução é uma solução global ou apenas local. Para problemas irrestritos, a gente verificou quais eram as condições que nos permitia garantir se essa solução era uma solução global ou não. A gente verificou que quando a gente trata problemas irrestritos, dependendo do comportamento do seu problema, a gente pode conseguir ou não ter a certeza se essa solução é global ou não. Então, a gente verificou, por exemplo, que quando a gente tem uma restrição linear, observem que aqui a gente tem uma função objetivo linear, a gente tem uma restrição linear e uma restrição não linear. A gente observou que, ao resolver esses problemas, a gente já tinha dificuldade de encontrar a solução desse problema, uma vez que essa solução poderia estar no interior, fora ou até mesmo na fronteira do conjunto viável, né? Então, era uma dificuldade de encontrar essa solução. E mesmo assim, quando a gente encontra essa solução, saber se essa solução é global ou não. Então, observem que aqui o conjunto de solução viável é uma solução, é um conjunto convexo, né? Qualquer dois pontos aqui desse conjunto podem ser ligados por um segmento de reta inteiramente contido dentro desse conjunto. Por que que isso acontece? Porque as nossas restrições, nesse caso, são uma restrição linear e essa restrição aqui, que é não linear, ela é uma função convexa. Então, observem que você tem aqui x1 ao quadrado, é uma função convexa, e 5x2 ao quadrado também é uma função convexa. Então, quando a gente soma funções convexas, o resultado é uma função convexa. Então, quando a nossa função objetivo para problemas de maximização é uma função côncava com restrições convexas, a gente vai ter o que a gente chama de cereja do bolo dos problemas de programação não linear. Esses tipos de problemas aqui, eles sempre terão a certeza de que a solução encontrada, por exemplo, pelo método simplex, é a solução global. Já quando a gente considera problemas que não possuem essa característica do conjunto de região viável ser um conjunto convexo, observem que aqui, para esse problema, a função objetivo continua sendo linear, a gente tem uma restrição linear e uma restrição não linear. Só que quando a gente observa essa restrição aqui, ela pode ser separada em duas partes, né? Uma função que depende só de x1 e uma função que depende só de x2. E a função 8x1 menos x1 ao quadrado é uma função que é côncava, assim como 14x2 menos x2 ao quadrado também é uma função côncava. E a gente verificou lá atrás que a soma de funções côncavas constitui uma função côncava. Então, essa função aqui de restrição é uma função côncava, tá? E por isso que essa região aqui de interseção com x maior ou igual a zero, y maior ou igual a zero, o x2, o x1 menor ou igual a 4 e essa função aqui, menor ou igual a 14, menor ou igual a 49, constitui essa região viável, né? E que não é convexa. Então, a gente observou que quando a gente resolveu esse problema lá atrás, em uma das aulas, a gente encontrou uma solução utilizando o solver, aplicando o simplex, então, pelo solver, e aplicando também o lingo. E a gente observou que um grupo achou uma solução melhor que o outro grupo. Então, toda vez que você tiver com problemas de programação não linear, cuja região viável não é um conjunto convexo, você vai ter esse problema. Então, fica difícil você confiar na solução de um solver, por exemplo, de um lingo, né, de um software de otimização. Então, o que a gente vai precisar aqui é condições para que, dada essa solução, a gente possa aplicar critérios para verificar se essa solução é uma solução local ou uma solução global. Então, é essa ideia que a gente quer hoje, verificar se é global ou local essa solução. Então, para resumir aqui, já adiantando o resultado que eu vou mostrar para vocês, para garantir que um máximo
local seja global para um problema de programação não linear, com restrições g de x menor ou igual a bi e x não negativo, é que essa função objetivo deve ser uma função côncava e as restrições g devem ser funções convexas para problemas de maximização. E para problemas de minimização, essa função objetivo, então, deve ser convexa e as restrições g de x devem ser funções côncavas, para poder garantir que o conjunto viável seja, então, um conjunto convexo ali, tá bom? Essas características aqui definem o que a gente chama de problemas de programação convexa, tá? Como a gente acaba escrevendo um problema de minimização como sendo um problema de maximização também, apenas transformando esse problema, então é comum só considerar problemas de programação convexa. Normalmente você não se encontra em referências, em bibliografias especializadas, o termo problema de programação côncava. Você vai encontrar o termo problema de programação convexa, mas aí você entenda que se o seu problema é de maximização ou de minimização, você precisa transformar para a forma padrão, tá bom? Então, as condições que nós vamos verificar hoje, que nos vão permitir, então, a fazer essa análise quanto à otimalidade da solução, são as condições de Karushikun e Tucker. Karushikun e Tucker, eles foram pesquisadores que desenvolveram essa mesma técnica de verificação em tempos diferentes e em continentes diferentes, numa época em que não se tinha ainda a globalização das informações. Então, acredita-se que eles fizeram realmente o desenvolvimento dessa teoria de forma independente e, por isso, postumamente, atribuiu-se aos três o desenvolvimento dessa teoria e se deu, então, o nome de Karushikun e Tucker, em homenagem aos três pesquisadores, e a gente costuma dizer, por simplicidade, condições de KKT, tá bom? Então, quando vocês escutam condições de KKT, vocês estão se referindo às condições desenvolvidas por Karushikun e Tucker. Nós vamos considerar o caso geral para as condições de KKT. O caso geral, ele considera, então, um problema de maximização. Então, a forma padrão é um problema de maximização, onde a nossa função f deve ser diferenciável, assim como as nossas restrições também devem ser diferenciáveis, tá bom? Só que observem, até destaquei aqui em vermelho, as nossas restrições na forma padrão, elas devem ser de menor ou igual. Então, todas as nossas restrições serão de menor ou igual. Quando a gente tiver restrições de igualdade aqui, a gente trata isso separado, tá? Então, nós vamos considerar o caso geral, que o problema é maximização, as restrições são de menor ou igual e as nossas variáveis todas devem ser não negativas, tá bom? Então, o teorema de KKT, ele diz o seguinte: se a nossa função f e as nossas restrições são diferenciáveis, uma solução x estrela vai ser uma solução ótima para o problema de programação não linear, somente se existirem constantes, que eu vou chamar aqui de lambda 1, lambda 2, lambda m, tais que a gente tenha os seguintes conjuntos de equações satisfeitas, que eu já vou mostrar para vocês. Mas antes disso, observem que a gente tem aqui, ó, m constantes, até destaquei em vermelho, onde esse m aqui ele vai depender da quantidade de restrições que você tem. Então, observem que eu chamei g de x menor ou igual a zero aqui, onde g está sendo a matriz das funções, certo? Na verdade, eu tenho aqui g1, g2, gm, eu tenho um conjunto de m restrições. Observem que eu escrevi na forma matricial isso aqui, tá bom? Então, a quantidade desses multiplicadores aqui, elas dependem da quantidade de restrições que você tem, como a gente vai observar nos exemplos depois, tá bom? Então, as condições que aquela solução x estrela deve satisfazer quando se substitui em f e em g são as seguintes. A primeira diz que a derivada parcial da função f com relação às variáveis xj menos a soma desses multiplicadores pelas derivadas parciais das funções de restrição com relação às mesmas variáveis de derivação são sempre menor ou igual a zero, ou não sendo negativo, vale a seguinte relação igual a zero. Ou essa mesma quantidade é nula, ou a variável em consideração de derivação é nula, tá?
Então, observem que você tem aqui a mesma expressão. Del f, del xj, menos a soma de i de 1 até m, lambda i, del gi, del xj. É a mesma expressão aqui. Ou tudo isso é menor ou igual a zero, ou o produto pela variável xj, na qual você derivou, é igual a zero. Aí tem também a restrição 3, que é de factibilidade, ou seja, gi de x menos bi é menor ou igual a zero, nada mais é do que a própria restrição gi de x menor ou igual a bi. E se ela não tiver dentro do conjunto viável, então provavelmente vai estar na fronteira, tá? Então vale gi de x menos bi igual a zero, ou o multiplicador lá da constante é igual a zero. As variáveis devem ser todas não negativas e esses multiplicadores também devem ser todos não negativos. Então, esse conjunto aqui são o conjunto de condições de KKT, certo? Então, para que uma solução seja candidata à solução ótima, ela deve satisfazer essas condições aqui de KKT. Então, se você tem que a solução é ótima global, com certeza elas vão satisfazer essa solução aqui, essas condições. Então, em um determinado problema, você resolveu via língua ou via solver, achou a solução. Você aplica nessas condições, essas condições são válidas, então essa solução pode ser uma candidata à solução ótima. Mas se a sua solução viola alguma dessas condições, com certeza você já vai garantir que essa solução não é global, tá? Então, na verdade, as condições de KKT, elas mais são válidas para verificar quando uma solução não é global do que quando ela é global, porque como a gente vai observar, a gente vai ter que colocar mais algumas condições para garantir que, se satisfazendo as condições de KKT, também é uma solução global, tá bom? Então, observem que, como eu comentei ainda há pouco, a dimensão do seu problema é bastante importante. Então, a gente está considerando que x é uma variável, uma solução de n variáveis, então a gente tem x1 até xn, e a gente tem ali m restrições, tá bom? Então, aqui, como a gente vai fazer aqui os GI, o I varia de 1 até M, o J, então, que são as variáveis, varia até N, a gente tem N variáveis ali para considerar, tá bom? Então, qualquer ponto que satisfaça as condições de KKT, ele é chamado um ponto de KKT. Então, se em um exercício pede para você verificar se o ponto é um ponto de KKT, você vai ter que substituir nessas condições para verificar se esse ponto é um ponto de KKT ou não. Tá? Essa leitura aqui façam depois, que é basicamente o que eu já acabei de falar, né? Quando eu fiz a interpretação aqui da explicação. Ou um termo é zero, ou outro termo é zero, na restrição 2 e 4 aqui, que é o que eu acabei escrevendo aqui. Eu peço que vocês façam essa leitura daqui a pouco, tá bom? Esses multiplicadores, né, que a gente utilizou ali, o lambda 1, lambda 2, lambda m, né, vai depender da quantidade m de restrições, é o que a gente chama de variáveis duais lá na programação linear. Então, quando você trata um problema de programação linear e desenvolve essas condições de KKT, essa solução aqui vai ser exatamente aquelas variáveis duais que o método simplex determinava para você, tá? E elas nos permitem fazer análise de sensibilidade, né? Porque permitem fazer interpretação econômica ali, o quanto que, variando as suas restrições, isso acaba impactando na variação da sua função objetiva, tá? E aqui nos problemas de programação não linear, embora elas tenham a mesma interpretação, na verdade a gente as considera aqui, né, na parte do desenvolvimento da derivação ali, como sendo os multiplicadores de Lagrange, tá? Então, lambda i são os multiplicadores de Lagrange. Quando a gente estiver lá na frente, considerando os problemas de programação não linear com restrições de igualdade, nós aplicaremos o método de Lagrange para resolver, como vocês vão verificar, tá? E eles exatamente vão estar considerando esses multiplicadores de Lagrange. Então, também deixei destacado aqui que satisfazer essas condições não garantem que a solução seja ótima, é o que eu falei, mas vale para verificar
que não é ótima do que verificar que é ótima, tá? Então, a gente vai precisar acrescentar mais algumas hipóteses adicionais sobre a convexidade da nossa função de função objetivo para poder ter essa garantia, tá? Então, essas condições que a gente vai acrescentar, que são o que a gente chama de condições suficientes, já que as condições de KKT são apenas necessárias e não suficientes, tá? Então, eu vou chamar aqui esse corolário que vai apresentar as condições suficientes para a otimalidade. Então, a gente vai supor que a nossa função f, ela tem a característica de ser uma função côncava e todas as nossas restrições, G1 de x, G2, Gm, sejam todas convexas. Então, essa solução x estrela que satisfaz a condição de KKT, ela é uma solução ótima global. Então, nesse caso, vale C e somente C. Então, se a gente já sabe que a nossa função objetiva é côncava e as restrições são convexas e satisfazem as condições de KKT, então é porque a nossa solução é global. Por isso que lá no início da aula eu comentei com vocês que aqueles problemas de programação convexa são interessantes para a gente. Por quê? Porque eles vão ter automaticamente essas condições aqui satisfeitas, tá? Então, quando você aplica o método simplex naquele tipo de problema, ele determina aqueles multiplicadores de Lagrange otimizados, ou seja, aquela solução vai ser uma solução que já satisfaz as condições de KKT e, portanto, é a solução ótima global, tá? Então, por isso que os problemas de programação linear são tão confiáveis, né? O que a gente chama que é o filé da programação, da pesquisa operacional. Por quê? Porque esse teorema que vale naturalmente sem você precisar nem fazer a verificação, já que a nossa função objetivo é uma função linear e as restrições também são lineares. E a gente viu que essas funções são tanto côncavas quanto convexas. Então, são problemas de programação convexa olhando da forma que você quer. Problemas de maximização, a função objetivo côncava e as restrições convexas. E problema de minimização, função objetivo convexa com restrições côncavas, né? Já que são os dois, você escolhe o lado que te interessa, tá? Então, para fazer um exemplo e aplicar as condições de KKT, vamos considerar que a gente precise maximizar f de x igual a ln de x1 mais 1 mais x2. Então, observem que o ln é aplicado em x1 mais 1. Sujeito à restrição linear 2x1 mais x2 menor ou igual a 3 e x1 e x2 não negativo. O que a gente vai fazer aqui é escrever as condições de KKT e determinar quais são as soluções, quais são os pontos que satisfazem as condições de KKT. Depois a gente verifica pelo corolário se esse problema é um problema de programação convexa, ou seja, se a nossa função é uma função objetivo côncava e as nossas restrições são convexas. A segunda parte é, obviamente, fácil de verificar, já que a nossa restrição é linear. A gente já verificou lá atrás que a função ln de x é uma função que é côncava, né? Então, a gente tem aqui uma restrição, uma função côncava somada com outra restrição com outra função côncava, portanto, a soma é uma função côncava. Então, de fato, esse problema é um problema de programação convexa, tá? Então, quando a gente aplicar as condições de KKT, a solução vai ser, então, a solução ótima global desse problema. Observem que como aqui a gente só tem uma restrição, a gente tem o G1 igual a 2x1 mais x2, a gente vai ter apenas um multiplicador de Lagrange, tá? Então, a gente vai ter apenas o lambda 1, certo? Então, a nossa G1 é 2x1 mais x2 aqui. Se a gente tivesse uma G2, uma G3, a gente teria mais multiplicadores, mas para esse exemplo teremos apenas um multiplicador, certo? Então, vamos lá aplicar as condições de KKT, né? Então, a gente tem apenas um multiplicador, porque tem apenas uma restrição. Então, como eu comentei, a nossa função é côncava, f, e G1 é convexa, então, a gente já vai ter, pelo corolário que a gente acabou de apresentar, que as condições de KKT são necessárias e suficientes. Então, ao resolver KKT, teremos a solução ótima para o nosso problema, tá? Então, eu repeti aqui as equações do nosso problema. Então, a gente tem ali como primeira condição de KKT, eu peço que vocês façam um resumo das condições de KKT.
porque para facilitar a vida de vocês aí quando vocês precisarem resolver esses exercícios. A primeira condição, ela diz que a derivada parcial de f, a nossa função objetivo, com relação a xj, menos o somatório para i igual a 1 até m de lambda i, del GI, del XJ deve ser menor ou igual a zero. Então, observem que como a gente tem apenas uma restrição, então a gente vai ter apenas uma soma aqui. Então, o i vai ser de 1 até 1 mesmo. Mas não se preocupem com isso, porque, embora essa notação ela pareça estranha, ela é natural quando você entende a situação a ser aplicada aqui. Na verdade, quando vocês têm um problema de programação não linear com restrições de desigualdade, se você pensasse que essa restrição aqui fosse de igualdade e levasse essa parte aqui na sua função objetivo e construísse apenas uma única função que dependesse tanto da função f quanto dessa restrição, para otimizar essa função, você faria o gradiente dessa função igual a zero, né? Você precisaria encontrar os pontos críticos. E quando você vai fazer o gradiente igual a zero, você vai fazer as derivadas parciais igual a zero. Então, essas derivadas parciais vai ter a parte da derivada parcial da própria função objetivo e as funções das restrições. E eu vou dar uma penalização para a restrição, tá? Então, a penalização seria esse lambda i. Então, é como se eu fizesse, então, essa derivada parcial ou igual a zero ou menor ou igual a zero, como a gente vai observar aqui. Mas essa é uma matemática e uma geometria um pouquinho complexa. Eu não fiz a demonstração desse teorema, mas a interpretação dele nos faz facilitar o entendimento da aplicação do método, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui então, eu derivo a função em relação a cada variável, menos o multiplicador, a derivada da função de restrição com relação à mesma variável. Então, o que eu vou fazer aqui então, eu vou fazer a derivada de f com relação à variável x1, menos lambda1, a derivada da g1 com relação a x1 também. Então, observem que a derivada do ln de u é u' sobre u, certo? O nosso u aqui é x1 mais 1. Então, fazendo a derivada de x1 mais 1 com relação a x1, dá 1. Então, isso daqui vai resultar em 1 sobre u, ou seja, 1 sobre x1 mais 1. Então, aqui eu tenho a derivada parcial de f com relação a x1, certo? Menos lambda1 vezes a derivada da função de restrição com relação a x1. A derivada da restrição com relação a x1 vai dar 2. Então, menos 2 lambda1 menor ou igual a zero. Vou fazer a mesma coisa agora derivando com relação à segunda variável, no caso aqui o x2. Então, eu vou fazer para j igual a 2 a derivada parcial de f com relação a x2. Então, observem que o primeiro termo aqui só depende de x1, então essa derivada vai dar zero. Então, a derivada de f com relação a x2 vai dar 1. Então, aqui 1 menos lambda1 vezes agora a derivada da restrição com relação a x2. E a derivada de 2x1 mais x2 com relação a x2 é 1. Portanto, 1 menos lambda1, tá? Então, fx é fx1 menos lambda1 gx1 e fx2 menos lambda1 vezes del x2, certo? Então, foi isso que a gente acabou escrevendo aqui. A notação parece estranha, mas é bem natural de ser aplicado. A segunda condição de KKT, ela vai considerar essas duas restrições que a gente acabou de colocar, multiplicando pelas variáveis de decisão. Ou seja, então a gente vai ter x1 vezes isso aqui igual a zero e x2 vezes isso aqui igual a zero, tá? Depois a gente tem a restrição de factibilidade, que nada mais é do que copiar a sua restrição, ou seja, 2x1 mais x2 menor ou igual a 3. Eu só escrevi o 3 para cá, menos 3 menor ou igual a zero, para ficar na forma padrão, mas isso aqui é indiferente. E depois, o x1 e x2 deve ser, essa mesma restrição aqui, ela também deve ser multiplicada pelo multiplicador de Lagrange, tá? Então, da mesma forma como aquelas das derivadas parciais são multiplicadas pelas variáveis igualando a zero, essa restrição aqui multiplicada pelos multiplicadores de Lagrange
igual a zero também deve ser satisfeita. Ou seja, você copia a mesma restrição, lambda 1 vezes a restrição é igual a zero, tá? E aí as de não negatividade, o x1 e o x2 devem ser não negativo e o lambda 1 também deve ser não negativo, tá? Então, aqui a gente tem o conjunto das condições de KKT, certo? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 restrições. E aí, a gente precisa resolver esse problema agora para determinar quem é o x1, quem é o x2 e quem é o lambda 1 que satisfaz essas condições aqui, tá bom? Então, essa é a nossa problemática aqui. Eu vou falar para vocês que a solução, na verdade, é o x1 igual a 0, o x2 igual a 3 e o lambda igual a 1. Então, essa solução aqui satisfaz todas essas condições. Então, como a gente observou, o nosso problema é um problema de programação convexa, então essa solução aqui vai ser uma solução ótima global para esse problema, tá? Mas, de fato, o que eu vou mostrar para vocês é como determinar essa solução a partir desse conjunto de equações. Na verdade, o que a gente vai precisar considerar aqui, já que resolver inequações é mais difícil do que resolver equações, então a gente vai utilizar as informações das equações que a gente tem aqui para facilitar a nossa solução. Então, observem que a gente tem duas equações de igual a zero aqui e mais uma equação igual a zero aqui. E temos três inequações. Então, são três inequações e três equações. Então, essas três equações igual a zero é que vão acabar nos falando qual é o caminho a tomar para resolver esse problema, tá? Então, na verdade, a gente vai ter várias possibilidades para resolver esse problema, né? E nem sempre enxergar a lógica do caminho a seguir para determinar essa solução é uma tarefa muito trivial. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha. Como a gente deve ter todas as variáveis não negativas, então, ou ambas serão todas nulas, ou apenas uma delas vai ser positiva, ou duas delas vão ser positivas, certo? Então, ou eu tenho todas as variáveis nulas, ou duas variáveis nulas, ou uma variável nula. Então, basicamente, a gente tem 8 casos a considerar, que eu enumerei aqui. Então, eu coloquei aqui x1, x2 e o lambda 1 com essas 8 combinações aqui. E a partir dessas combinações aqui, a gente vai fazendo suposições e verificando se as condições de KKT são violadas. E aí a gente elimina aqueles casos em que as condições são violadas. Então, vamos ver aqui no exemplo que fica mais fácil para fazer esse entendimento. Vamos considerar, por exemplo, o primeiro caso em que eu estou supondo que x1 é 0, x2 é 0 e o lambda 1 é 0 também. Vou fazer uma cópia das condições de KKT aqui só para ficar mais fácil a nossa visualização. Então, eu fiz uma cópia aqui das nossas condições de KKT, certo? Então, para esse caso em que eu estou supondo que x1 é 0, x2 é 0 e lambda 1 também é 0, quando a gente substitui nessas equações aqui, olha o que acontece. Então, quando eu coloco o x1 igual a 0 aqui na equação, na primeira inequação aqui, né, é o 1 para j igual a 1, a gente vai ter, então, 1 dividido por 0 mais 1 menos 2 vezes 0, ou seja, 1 dividido por 1 vai dar 1 aqui, 1 é menor ou igual que 0? Não, então isso é uma contradição. Eu nem precisaria verificar as demais, porque já não satisfez aquela primeira condição de KKT. Mas se vocês observarem, se substituir ali na segunda, 1 menos 0 também vai dar 1 menor ou igual a 0, também é um absurdo, tá? Então, o caso em que todas são nulas é um absurdo, não pode ser satisfeito. E aí você vai fazendo as outras combinações. Então, no segundo caso, a gente pode supor que o x1 é 0, o x2 é 0 e o lambda 1 é positivo, tá? Ou, por exemplo, que x1 é 0, x2 é positivo e o lambda 1 é igual a 0. Então, por exemplo, considerando esse caso aqui em que o x2 é positivo, vou fazer de novo uma cópia aqui. Então, para o caso em que apenas x2 é positivo,
Se a gente substituir, então, o x1 igual a zero, lambda 1 igual a zero, nas restrições, nas restrições 1 aqui para j igual a 1 e j igual a 2, então, se o x1 é igual a zero, a gente vai ter aqui que menos 2 lambda 1 é maior que menor ou igual que 1 menos 2, 1 vai ficar 1 menos 2 lambda 1 menor ou igual a zero. Ou seja, a gente vai ter o lambda 1 maior, menos 1, maior ou igual a meio. A gente vai ter aqui, então, o lambda 1 é zero. Desculpa, esqueci de substituir aqui. Então, a gente vai ter que 1 é menor ou igual a zero. Novamente, uma contradição. Então, esse caso também não pode ser verdadeiro, tá? O caso em que x1 é positivo, x2 é igual a zero e lambda 1 é igual a zero, também contradiz as condições 1 para j igual a 1, 2, j igual a 1, e a condição 1 para j igual a 2 também. Então, observem que agora substituindo o x2 igual a zero e o lambda 1 igual a zero, aqui na condição 1, por exemplo, então a gente vai ter, substituindo então o lambda 1 igual a zero, a gente resolvendo em x1, o nosso x1 aqui não vai satisfazer a condição x1 positivo, tá? E aí vocês podem substituir, por exemplo, em 2 para j igual a 1 aqui, o lambda 1 é igual a zero. A gente vai ter, então, que essa solução para x1 aqui vai violar as outras, tá bom? Depois vocês façam as substituições aí, verifiquem esses cálculos. Da mesma forma, quando a gente tem que x1 é positivo, x2 é positivo e lambda 1 é igual a zero, também violam outras condições, né? Por exemplo, aqui em j é igual a 1, substituindo, então, o lambda 1 igual a zero, a gente vai ter, então, que 1 sobre x1 mais 1 é menor ou igual que zero. Resolvendo isso aqui, vocês vão ter que o x1 é negativo, não vai dar essa condição aqui. Então, novamente, tem um absurdo aí, tá? Para os casos em que todos são positivos, né? Para o caso em que os três são positivos, a gente tem também essas relações aqui. Então, por exemplo, para j igual a 1, a gente tem essa restrição de, aqui na verdade é menor ou igual. Aqui, essa que faltou, deixa eu arrumar aqui. Aqui é um menor ou igual. Deixa arrumadinho já. Menor ou igual, assim, certo? Mas nas restrições de igualdade fica mais fácil de observar isso, ó. Então, observem que a gente tem aqui, substituindo na segunda equação, se o x1 é positivo e se o x2 são positivos, então aqui em 2... então estava errado aqui que estava digitado, ó. Aqui é zero, aqui é igual mesmo. E aqui tem um erro de digitação, aqui também é 2, ó. Agora vai fazer mais sentido, ó. Observem que, se a gente tem esse produto aqui igual a zero, x1 vezes isso igual a zero, x2 vezes isso igual a zero, então ou é porque x1 é zero, ou é porque esse segundo fator é zero. Da mesma forma, ou x2 é zero, ou menos lambda 1 é igual a zero. Se a gente está supondo que x1 é diferente de zero e o x2 é diferente de zero, então, obviamente, essa parte aqui do segundo fator tem que ser igual a zero. Então, observem que essa segunda equação aqui, 1 menos lambda 1 igual a zero, vai te dar o lambda 1 igual a 1. Então, substituindo o lambda 1 igual a 1, na primeira aqui, você já vai ter a solução de x1, e quando você tem a solução de x1, você já vai contrariar a quarta, por exemplo, ou vai contrariar que o x1 é positivo, tá? Então, você já vai ter contradições aqui também, certo? Então, ó, observem que a solução aqui é x1 igual a menos meio, né? Então, portanto,
você tem essa dificuldade aqui, porque a gente precisa que o x1 seja positivo. Então, também é uma contradição. E, por fim, o caso que sobrou agora foi o caso em que x1 é 0, x2 é positivo e o lambda 1 positivo. Então, quando o x2 é positivo, a gente já ganha aqui no segundo conjunto de equações que 1 menos lambda 1 é igual a 0 e que essa aqui, que o lambda 1 é positivo, a gente ganha que o 2x1 mais x2 menos 3 deve ser igual a 0, já que o primeiro termo aqui não é 0, certo? Então, a gente tem essas três relações aqui. O x1 é igual a 0, substituindo na 4, então a função fica só em termos de x2, então a gente consegue resolver o x2 igual a 3. A segunda equação aqui, ela dá o lambda 1 igual a 1, então você tem o valor de lambda 1, você tem aqui eu trouxe o mesmo erro de digitação do anterior. Deixa eu arrumar aqui, esse era um 2 e aqui era igual, isso, igual a 0. Aí você encontra o x1. O x1 já foi dado, na verdade, né? Isso, já encontrei o x2 e já encontrei o lambda 1. O x1 foi dado igual a 0. Pronto, agora a gente tem, então, a solução procurada que satisfez todas as condições de KKT, tá? Então, encontramos uma solução, né? Então, observem que a tarefa de resolver as condições de KKT, ela é meio exaustiva, né? A gente considerou aqui um problema com 2 variáveis e uma restrição. Então, o nosso problema tem 3 variáveis para ser resolvido. As próprias variáveis do problema, x1, x2, e o multiplicador de Lagrange, um para cada restrição. Então, à medida que você tem mais restrição, você vai ter mais multiplicadores. Então, você vai ter mais casos a considerar. E o que a gente fez aqui foi meio que exaustivo. A gente pegou todas as condições, os 8 possíveis casos, e foi testando, né? Aqui eu já sabia a resposta, eu poderia já ter começado direto por esse, né? Eu já sabia qual era a resposta, mas eu queria mostrar para vocês exatamente a dificuldade que é em tratar essas condições, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo para vocês fazerem, né? Vocês tentem pensar, repetir esse que eu acabei de fazer e façam esse exemplo aqui também. Nesse caso, eu estou com 3 variáveis de decisão e 2 restrições. Então, observem que a gente vai ter 5 variáveis no nosso problema, então o problema vai ficar um pouquinho difícil de ser resolvido, tá? E vou deixar o exemplo 2, que eu sugiro que vocês comecem por esse, porque tem menos variáveis para tratar. Então, a gente tem aqui o problema em x1 e x2, as variáveis originais do problema, e apenas uma restrição. Então, vai ficar um caso bem parecido com esse que a gente acabou de tratar. E aí, como eu já coloquei a resposta aqui, vocês já sabem que x1 é positivo, x2 é positivo, x3 o lambda 1 é 0. Aqui é 0,2. Eu vou ter que arrumar essa resposta aqui, acho que essa resposta não é desse problema, ou tá com casa decimal. Depois eu confiro isso para vocês, tá? Antes de postar o slide lá, eu já arrumo essa resposta para vocês. Mas, de acordo com a resposta que eu colocar, vocês já vão seguir um caminho de suposição. Comecem com o caso em que todo mundo é igual a 0, para pelo menos vocês sentirem uma contradição que acontece, tá bom? E aí, para tratar esse exemplo aqui, como ele vai ser um problema mais difícil de ser resolvido por ter 3 variáveis de decisão e 2 restrições, então são 5 variáveis no problema resultante, a gente vai para a próxima aula considerar, então, já quando estivermos com os problemas de programação quadrática, uma metodologia que vai nos facilitar a resolver as condições de KKT, tá bom, pessoal? Então, eu vou finalizar por aqui e a gente se vê no nosso encontro síncrono. Bom trabalho, tchau, tchau.